A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de estar compartilhando uma reflexão da palavra de Deus que está no livro em 1 Tessalonicenses 2:13, onde o título quer dizer assim: o proceder fiel dos Tessalonicenses nas tribulações. Paulo inicia assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Oremos. Deus amado, Deus bendito, graças te dou pela tua palavra, Senhor. Graças te dou pelos teus ensinamentos. Fala conosco, Pai, neste momento. Entra em nossos corações. Abre, Espírito Santo de Deus, os nossos ouvidos para que possamos acolher a tua palavra, que é a verdade de bom grado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele tem várias razões para dar graças a Deus pela vida desses irmãos. Esses irmãos estavam passando por tribulações, já tinham sofrido perseguições e continuava dando graças a Deus, continuava demonstrando a sua fé em Cristo Jesus. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei como é que está, o que você está passando. Mas eu sei, queridos, que o nosso Deus, ele continua conosco em meio às tribulações, em meio às tristezas, em meio às angústias. Deus é conosco. E Paulo diz para esses irmãos, ele diz assim: olha, eu agradeço, eu dou graças a Deus, porque vocês receberam a palavra de Deus de bom grado. Será que eu e você temos recebido a palavra de Deus de bom grado? Será que nós temos acolhido a palavra de Deus como ela é verdade? Como ela é eficaz? Como ela é viva, operante? Será que temos recebido a palavra de Deus assim? Ou temos duvidado? Ou temos discordado? Não, mas não é bem assim. Mas a igreja, os irmãos em Tessalônica, eles acolheram a palavra de Deus que eles ouviram do apóstolo Paulo, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Que quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, não fique preso no que o pastor, como o pastor está pregando, que as pessoas ficam prestando atenção, como o pastor fala, como o pastor age ali no púlpito. Não, preste atenção na palavra de Deus. É Deus falando com você, é Deus te orientando, é o Espírito Santo de Deus usando a vida do pastor, do pregador, para falar com você. E quando nós fazemos isso, há um resultado. Olha o resultado que aconteceu na vida desses irmãos. Paulo diz assim: com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Quando você recebe a palavra de Deus e você crê nela, ela opera em você, porque ela é viva, ela é eficaz, é o verbo vivo que se tornou carne e habitou entre nós. Por isso, ela opera eficazmente na vida daquele que crê naquele que confia.
E ele prossegue dizendo aqui no 14: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Eles estavam sendo perseguidos pelos judeus. E Paulo diz assim, olha, essa palavra, ela fez tanto efeito que eles se tornaram exemplos. Eles se tornaram exemplos, imitadores da igreja de Deus. Ele diz, tanto é assim, irmãos, que vos tornaste imitadores da igreja de Deus. A palavra de Deus, queridos, quando ela penetra nos nossos corações, nós nos tornamos imitadores de Cristo. E eles se tornaram um exemplo para aqueles irmãos que já tinham passado pelas aflições. Eles estavam sendo perseguidos pelos seus próprios irmãos, judeus não convertidos. Eu não sei se você está passando uma perseguição no trabalho, na sua casa, ou mesmo em particular. Mas eu sei de uma coisa. Olha o exemplo dos seus irmãos. Siga o exemplo da palavra de Deus. Não tem exemplo melhor para você seguir do que a palavra de Deus. Amém? E eles se tornaram exemplo. Que os mesmos irmãos sofreram, eles sofreram, mas eles foram um exemplo para aqueles irmãos que estavam olhando eles. Que eu e você sejamos exemplos para aqueles que vê as lutas e as batalhas, as adversidades que enfrentamos, mas que nós possamos ser exemplos para aqueles que nos veem. Olha, testemunha, né? De testemunhas, que nuvem de testemunha. Tem muitas pessoas olhando para o nosso proceder. E o nosso proceder, ele não pode ser de qualquer maneira, ele tem que ser um proceder confiante na palavra de Deus, os quais, aí ele prossegue dizendo no 15, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Então Paulo está dizendo aqui, aqueles homens perseguiram eles, mataram os profetas, incitaram contra a morte de Jesus e continua operando. Mas, meu amado e minha amada irmã, que a nossa esperança, que a nossa fé esteja em Deus. Esteja em Deus. Paulo diz assim aqui, continuando no versículo 2 de 1 Tessalonicenses 19, ele diz assim, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos? Na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda. Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo ficou tão feliz de ver o exemplo que aqueles irmãos estavam dando nas orações, nas perseveranças, que ele diz, olha, vocês são a minha coroa. Vocês são a minha coroa, vocês são a minha alegria. Paulo, se você ler a carta de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, você vai ver como Paulo amava esses irmãos, como Paulo tratava ele. Que nós possamos também, queridos, ser a coroa daqueles que têm nos ensinado a palavra de Deus, daqueles que têm pregado para nós a palavra, que nós possamos acolher a palavra de Deus em nossos corações até a volta do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. Oremos.
Pai querido e amado Deus, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada por estes ensinamentos. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que aqueles que têm nos ensinado, pastores, professores, possam dar graças a Deus por nossas vidas, possam sentir alegria, Senhor, no seu coração de ver o nosso progresso, de ver a nossa fé em Ti, de ver a nossa constância na Tua casa, na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que não provém do Senhor nas nossas vidas seja agora repreendido no nome de Jesus. Toda cilada em andamento contra o teu povo seja repreendido no nome de Jesus. Mas Espírito Santo de Deus, eu te peço, ajuda-nos a colhermos a palavra do Senhor em nossos corações e que ela eficazmente, como diz a palavra do Senhor, opera na vida daqueles que creem. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos. Visita cada um deles neste momento, aqueles que estão fracos na fé. Senhor, aviva a fé, levanta em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que está prostrado, aquele que está desanimado, aquele que está enfraquecido, que a palavra do Senhor opere eficazmente nas nossas vidas, hoje e sempre. Obrigada, Senhor, pela vida daqueles que têm nos ensinado, pela vida daqueles que têm pregado a palavra do Senhor para nós. Graças te dou, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Abençoe a tua igreja. Toma os familiares dos teus filhos nas tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, realiza o teu sobrenatural nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus.